Ele é mineiro. Sua camisa na seleção é número 2 e seu destaque é a versatilidade. Conheça agora Danilo Luiz da Silva. Danilo nasceu em Bicas, Minas Gerais, no ano de 1991. Filho de José Luiz e Maria José, e irmão de Denilson, que, assim como ele, também jogava futebol muito bem. Mas infelizmente rompeu o ligamento do joelho e parou. Na verdade, desanimou. Então ele resolveu focar na medicina veterinária, porque ama animais, principalmente cavalos. E tem também o Denner, outro irmão, que é pagodeiro e canta na Curta E, e o Douglas, que é rapper de composições próprias. Hoje em dia, Danilo reconhece que foi o pai o grande incentivador na sua carreira de jogador. Seu José Luiz era caminhoneiro e também treinador do menino junto de outros amigos dele. E muitas vezes Danilo subiu na boleira do caminhão do pai para tentar a sorte em algum clube. Quando criança, Danilo jogava de tudo, até goleiro ele já foi. Observando a versatilidade do seu filho, José Luiz pegou seu caminhão para buscar uma oportunidade em Juiz de Fora. O objetivo dele era ir atrás de um homem chamado Henrique da Silva Passos, um técnico de futebol. E numa pequena sala, ao lado da arquibancada do Tupinambás, o pai disse para Passos que tinha um garoto de 12 anos talentoso, que podia jogar como volante, lateral, podia ser atacante e até goleiro. Depois disso, Danilo foi convidado para uma semana de avaliação e jogou tanto como volante quanto lateral. E no primeiro dia, o garoto confirmou todos os elogios que o pai tinha feito sobre ele. Algumas dificuldades surgiram no início. O clube não arcava com 100% dos gastos. Uma parte das despesas do time eram feitas pelos pais dos garotos. Além disso, as viagens para jogar tinham um custo alto. Mas o pai de Danilo era apenas um caminhoneiro e não tinha condições de ajudar, como as outras famílias ajudavam. Quando o time de base do Tupinambás jogou a primeira divisão do Campeonato Mineiro, eles ficaram aquém da expectativa e nenhum clube se interessou pelos meninos. No entanto, houve um dia em que Passos decidiu marcar um amistoso com a base do América Mineiro. E a grande oportunidade surgiu. Danilo e outro garoto foram escolhidos e acabaram contratados pelo Clube América Mineiro. No América Mineiro, ele se destacou ainda mais nas categorias de base. Danilo jogou no América de 2007 a 2010. Com a camisa do Coelho, o jogador foi campeão brasileiro da Série C em 2009 e eleito o melhor jogador da posição segundo a CBF. Jogou 9 partidas como titular e colaborou para o time subir para a Série C no Campeonato Brasileiro de 2010. Na temporada seguinte, o lateral disputou 14 jogos e marcou 2 gols. E através desta participação, ele recebeu o prêmio de revelação do Campeonato Mineiro. O bom momento rendeu as primeiras convocações de jogador para a Seleção Brasileira Sub-20. O jogador ainda teve breve participação na campanha de acesso do Coelho à elite nacional em 2010, antes de ser vendido ao Santos durante o período de recesso para a disputa da Copa do Mundo de Seleções na África do Sul. Danilo fez questão de permanecer na recém-promovida equipe do América até a metade da competição, ao exigir que sua transferência fosse realizada durante o intervalo para o Mundial. Em seguida, transferiu-se para o Santos em maio de 2010. Danilo não demorou para brilhar a serviço do time, pois foi ele quem marcou 7 gols durante a campanha, e impressionou ainda mais por marcar o gol do título da conquista da terceira Copa Libertadores da América pelo Peixe da Vila Belmiro, em 2011. Um feito incrível para um jogador de sua posição em um torneio de tamanha importância, o que certamente demonstra sua qualidade ofensiva. No mesmo ano, foi campeão da Copa Libertadores da América. Danilo marcou o segundo gol da vitória por 2-1 do Santos contra o Peñarol. Ainda no mesmo ano, marcou o terceiro gol da vitória do Santos por 3-1 contra o Caxias Reysol, na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Todas essas conquistas foram relevantes para projetar sua carreira de forma internacional. Em julho de 2011, mudou-se para o tradicional Porto, em Portugal, mas só estreou no dia 22 de janeiro de 2012, na partida contra o Vitória de Guimarães, pelo Campeonato Português. Em 2014, recebeu o prêmio Dragão de Ouro de Futebolista do Ano do clube. E o seu último jogo no time foi em 22 de maio de 2015, contra o Penafiel, marcando um dos gols da vitória na Liga Portuguesa. No entanto, Danilo já declarou em entrevistas que o primeiro ano no FC Porto não foi fácil em termos de lesões e adaptação.
Ele observou algumas mudanças entre o Santos e o novo time. No Clube Porto, por exemplo, era obrigatório chegar 1 hora e meia antes do treino. No Santos, o treino era de 4 horas e ele chegava apenas 5 minutos antes do treino. No Porto, aconteceu algumas vezes dele chegar com a equipe já em campo. Então, ele precisou lidar com essas novas regras e se disciplinar. Ele confessa que quando chegou a FC Porto, ele não estava desempenhando seu futebol da melhor forma e pensou que podia melhorar. O jogador tinha consciência que ele não foi comprado para passear em Portugal, mas para mostrar o verdadeiro jogador que ele era. A obrigação era chegar 1 hora e meia antes do treino. Então ele tomava café e esperava até a hora do treino. Num determinado momento, ele teve um clique e passou a observar os jogadores que faziam diferença na equipe naquele momento, assim como Hulk, João Moutinho, Lúcio Gonzalez, os mais experientes do FC Porto. Jogadores com identidade no clube, muita influência e disciplina. Então Danilo pensou: tenho que fazer o que eles fazem. Foi o primeiro choque de realidade que o jogador recém-chegado teve. Depois disso, ele não ficou mais parado à espera do treino. Ele começou a ir ao ginásio mais cedo e fazer exercícios de agilidade, reforço muscular e a usar o seu tempo da melhor forma. Em 2015, com 23 anos, Danilo chegou ao Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, onde conquistou inúmeros títulos, inclusive 2 UEFA Champions League. O jogador foi vendido para o Real Madrid por cerca de 31 milhões e meio de euros, 103 milhões de reais. A transferência rendeu aproximadamente 1,35 milhões de reais para o América, que detém 1,35% do valor por seu clube formador. Na primeira temporada, o lateral direito foi bem utilizado em campo e jogou a final da 11ª. O brasileiro jogou no início da segunda parte, depois da lesão de Carvajal no San Siro. Na temporada seguinte, repetiu o êxito na Taça dos Campeões, ao ganhar pelo Real Madrid a 12ª, em Cardiff, frente à Juventus. Depois, em 2017, ele se juntou ao Manchester City para a disputa da Premier League, que é o campeonato nacional inglês, considerado por muitos sendo a principal liga do mundo hoje. Ele assinou um contrato de 5 anos por 26 milhões e meio de euros, pagos ao Real Madrid. Em 2019, após ter conquistado 2 títulos da Premier League, uma FA Cup e 2 EFL Cups com o City. Em 7 de agosto de 2019, entrou para o clube italiano Juventus, um contrato que vai até 2024. Ele fatura nada mais, nada menos do que 2 milhões de reais por mês. A sua estreia pelo novo time foi em 31 de agosto do mesmo ano, em partida pelo campeonato italiano contra o Napoli, no qual marcou o gol de abertura da vitória no Juventus Stadium, por 4-3. Isso aconteceu segundos após ter entrado em campo. Um verdadeiro fenômeno. E é neste time que o Danilo vem se reinventando, pois o jogador atuou 7 vezes como zagueiro na temporada 2021-2022. No dia 27 de agosto de 2022, Danilo atuou como zagueiro por 90 minutos. Ele formou a linha defensiva ao lado do lateral direito, Siglio, do zagueiro Bremer e do lateral esquerdo, Alexandro. Essa nova posição em campo dele vem agradando o técnico Alegre. Segundo ele, Danilo fez um bom jogo. Estou satisfeito com o seu desempenho, bem como com todos os defensores que tenho à minha disposição. Ele pode jogar à direita, à esquerda e no meio. Ter jogadores assim é importante. Foi o que falou. Na seleção, Danilo foi convocado pela primeira vez em 2011, ganhando também a Copa do Mundo Sub-20 de 2011 e uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, disputados em Londres, Inglaterra. Esteve ainda na Copa do Mundo de 2018 e na Copa América de 2021. Até então, foram mais de 45 jogos, 1 gol marcado e 6 assistências com a camisa verde e amarela. E a sua figurinha já consta no álbum da Copa do Mundo 2022 da Panini. Ele é criador e cofundador do Voz Futura, um dos projetos sociais tocados por ele, com o intuito de falar de temas sociais importantes, como a depressão e saúde mental. Estes assuntos são tratados de forma propositiva, educativa e consciente. Outra ONG criada por Danilo desde 2015 é o Futuro Redondo. Nela são atendidas 140 pessoas, entre crianças e adolescentes, na região de Bicas, Minas Gerais. No período da tarde, os alunos recebem acompanhamentos com prática esportiva, apoio escolar e social. Tudo sob a orientação de educadores, professores, treinadores e profissionais da área da saúde.
Quando Danilo esteve de férias no Brasil, ele visitou a ONG e aconselhou a garotada com palavras de incentivo. Afirmou também que este projeto era um sonho que se transformou em realidade e que irá proporcionar momentos ricos de aprendizagem para as crianças e adolescentes. Danilo é casado com Clarice Salles desde 2007. O casal se conheceu na adolescência em uma pequena cidade de Minas Gerais. O lugar em que eles se viram pela primeira vez é muito inusitado. Você não imagina, mas eles se conheceram no cemitério durante o enterro. Atualmente, Danilo e Clarice têm 2 meninos, o Miguel e o João. Títulos: competições internacionais: Mundial de Clubes, Copa Libertadores, Supercopa Europeia, Liga dos Campeões. Competições nacionais: Liga Portuguesa, Brasileiro Série C, Liga Inglesa, Copa da Liga, Copa Itália, Copa do Brasil, Liga Espanhola, Copa da Inglaterra, Campeonato Italiano, Supercopa da Itália. Competições internacionais categorias de base: Mundial U20, Sul-Americano Sub-20. Nós, adultos, perdemos sempre a capacidade de confiar e acreditar naquilo que existe e nós não vemos. Perdemos a fé no que sabemos que está, mas não podemos tocar. Que possamos ter sempre o olhar de criança para as coisas boas da vida.